A quarta plenária do Núcleo Litoral Solidário aconteceu no dia 16 de setembro, na comunidade do Alto Rio de Dentro, sendo essa a última plenária do núcleo. Já foram 3 encontros esse ano para tratar dos assuntos que dizem respeito à certificação, à renovação da certificação, ao sorteio das novas visitas de olhar externo para o ano de 2026. E nessa plenária também, além de sermos muito bem recebidos pelos grupos da comunidade do Alto Rio de Dentro, né, com um bom almoço, com um espaço aconchegante e acolhedor, houve a exibição do documentário Mãos à Terra, né, que retrata o histórico da agroecologia no sul do Brasil, né, do início das feiras, do início da trajetória do Centro Ecológico. Então, foi um espaço muito bacana para proporcionar esse momento para os agricultores e para as agricultoras do nosso núcleo. Sem contar a divulgação para a festa dos 40 anos do Centro Ecológico, em comemoração aos 40 anos do Centro Ecológico, e também uma divulgação sobre a realização do encontro ampliado, que também vai acontecer no ano de 2025. A Valdirene estava ontem, ficou assim, bem emocionada assistindo o documentário, o Belé também, né? A história eu participei dela, então tu vai lembrar de toda a trajetória, né? Então, se emociona, claro, e foram momentos não tão tranquilos assim, porque a gente enfrentou assim uma situação que a sociedade não acreditava muito, né? No projeto do Centro Ecológico. E na nossa proposta, então, o que acontece, né? Tu vê aquele momento que foi muito difícil, mas que foi importante. Se a gente tivesse desistido lá atrás, né? Não estaríamos hoje com esse processo acontecendo, né? A história foi interessante, né? Eu pelo menos particular, né? Largar toda uma proposta, todo um projeto lá familiar e sair para construir algo que mais pessoas sim, estar, sabe? Então, isso estar fazendo, estar se envolvendo nisso, acho que isso para mim, pelo menos, é o mais gratificante, tu chegar lá no alto de dentro, ver todas aquelas famílias reunidas aqui do litoral, saber que a primeira conversa sobre agricultura ecológica viemos Itaíra, Pícola, 4, 5 jovens ali, falar para os jovens do litoral. Mas falando sobre o documentário Mãos à Terra, para mim, eu assisti ele pela segunda vez, agora no dia da plenária. Da primeira vez, eu não consegui nem participar do bate-papo que teve depois do filme, porque eu me emocionei bastante. Dessa segunda vez, eu pude acompanhar mais ele, assim, sabe? Eu ouvi melhor ele, então para mim assim foi uma experiência totalmente diferente, assim, a primeira vez e a segunda vez que eu assisti. E mesmo assim me emocionei, porque para mim este documentário ele tem uma importância histórica, sabe? Para todo o trabalho da agroecologia aqui no estado. E assim, mesmo que eu não tenha participado desde o início, eu acompanhei de longe, sabe? Os acontecimentos. Então, assim, os personagens que aparecem no documentário, muitos deles eu conheço, né? Então, eu conheço a história deles, eu pude ver de alguma forma, assim, de perto tudo isso acontecer. A abertura do filme, assim, eles fazem uma contextualização, sabe, de como que era, sabe? Faz assim quase que uma análise de conjuntura, assim, do que o mundo, o Brasil estava vivendo na época, assim, que começa a surgir o movimento ambientalista. Então, ele tem uma importância histórica, assim, fundamental, sabe, para contar essa história. E ouvir, assim, o relato dos agricultores, do porquê que eles mudaram da produção convencional com agrotóxico para a produção orgânica e agroecológica, sabe? É muito importante, assim, ter esses relatos presentes no filme.
E sem contar que o filme é lindo, a fotografia, a maneira como ele foi montado, sabe assim, montando aquele emaranhado sabe assim, eles vão contando assim a história do pessoal de Farroupilha, de Antônio Prado, de IP, de Eldorado. Enquanto isso vai acontecendo durante o filme, vai se montando o desenho, sabe, dessas rotas assim que a produção agroecológica sai das propriedades das famílias para chegar até o consumidor na cidade, sabe? Então, tudo isso é tão lindo, tão importante assim que se emociona, sabe? Todos que fazem parte desse trabalho tem que um dia parar para assistir.